noite. Boa noite. Boa noite. Tá funcionando. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja com vocês. Mais um dia, mais uma noite em que a gente separa para adorar a Deus. E isso é muito bom, a gente fazer isso, né? Hoje é o dia, hoje é a noite. Então prepara o seu coração para isso. Mantenha a sua mente ligada nesse tempo para adorar ao Senhor. Eu quero ler um texto de boas-vindas, né, a vocês. Está lá em Isaías, no capítulo 42. Se você quiser abrir lá e me acompanhar e se maravilhar comigo na palavra de Deus, Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Eu quero ler apenas o verso primeiro, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O profeta fala de Jesus. O profeta está anunciando que virá alguém que é o servo escolhido de Deus. E aqui ele está falando de Jesus. Mas eu quero chamar nossa atenção para duas coisas, e eu não vou pregar nesse texto. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas nesse texto. Duas coisas maravilhosas. Dois benefícios que temos, não é? E nós estamos aqui nessa noite por causa desses benefícios também. O primeiro, o texto diz assim que Deus falando por boca do profeta: Eis aqui o meu servo a quem sustenho. Todo servo é sustentado pelo Senhor. Esse é o primeiro benefício que a gente tem que pensar nessa noite. Todo servo é sustentado pelo Senhor. Deus sustenta os teus servos, independente de qualquer circunstância, situação que você enfrentar, Deus sustenta. E a resposta vem dele, e o alívio vem dele, e a cura vem dele, e a direção vem dele. Ele sustenta. E eu vou parar, senão eu vou começar a pregar aqui. Não vamos pregar agora. Segunda coisa, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Todo aquele que é servo de Deus agrada a alma de Deus. E não tem coisa mais maravilhosa para nós do que sermos pessoas que agradamos a Deus. Deus diz: a minha alma se agrada, ou seja, eu me agrado do meu servo. E agradar a Deus é por isso que nós estamos aqui nessa noite, né? Nós queremos agradar a Deus. E nós podemos fazer isso por sermos servos de Deus. Deus nos dá, então, esse privilégio de termos esse relacionamento com Ele. E todo aquele que é servo pode agradar a Deus. E esse é o desejo de Deus, ser agradado pelos seus servos. Então, que nessa noite nós venhamos a agradar a Deus com o nosso culto, com tudo que vamos fazer aqui nessa noite, com todos os cânticos que vamos cantar, com as nossas orações, com a mensagem que nós vamos ouvir da parte de Deus. Então, que tudo que faz parte do nosso culto a Deus seja um motivo para que nós agrademos o coração de Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai eterno, Deus querido, obrigado, nós te agradecemos, porque o Senhor, Pai, é um Pai, é um cuidador. O Senhor nos provê, Deus, o necessário para a nossa vida. O Senhor nos sustenta, o Senhor garante isso, e por isso nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo dia de hoje, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Nós te agradecemos porque, independente de como foi o nosso dia, de luta, tristeza, de alegria,
Em tudo o Senhor nos sustentou, por isso nós estamos aqui nessa noite. Estamos tirando esse tempo para adorar ao Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de podermos estar aqui nessa noite para fazer isso. Obrigado, Pai, que o Senhor possa receber o culto que iremos prestar nessa noite aqui ao Senhor, que seja agradável ao Senhor. É o desejo do nosso coração. E que o Senhor venha fazer, ó Deus, a Tua obra, continuar fazendo a Tua obra em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. E por isso nós oramos ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, da nossa dificuldade em obedecer e agradar o Seu coração muitas das vezes. Por isso nós te pedimos perdão por isso, confiando no Teu poder sobre nossa vida, no Teu Espírito que nos ajuda e nos capacita cada dia mais a agradar o Seu coração. E é assim que nós oramos, confiando no Senhor Jesus. Em nome dEle. Amém. E graças a Deus. Então nós vamos cantar aí 2 hinos, nesse momento de culto. Temos ali Vaso de Bênção primeiro. E depois nós vamos cantar o Nome Precioso. E nosso vídeo acabou de dar problema. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido de Deus, avisando quem crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Glória a Deus. Nome precioso.
62. Quando a gente se torna, então, um vaso de bênção, né? Então, agora a gente tem essa incumbência de levar o nome precioso de Jesus. Aleluia. Então, vamos cantar. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Nesse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês parecem assim que estão assim meio vazios, assim, o vaso está meio vazio. Esse vaso tem que estar cheio, irmãos. Vocês têm que estar com o vaso cheio. É vaso de bênção. Todo dia nós temos uma bênção do Senhor na nossa vida. Então, vamos colocar isso para fora. Como é que nós vamos orar agora? Com esse vaso vazio. Tem que estar cheio. Ligado no Senhor. Nós somos os servos do Senhor. Ele nos sustenta. Olha que maravilha. Deus se agrada em nós. Olha que bênção. Por mais que está difícil as coisas, vamos continuar caminhando. Vamos perseverando. Deus nos chamou para perseverar. Nós teremos aflições, o Senhor Jesus já falou, né? Mas Ele manda a gente perseverar. Então vamos ter bom ânimo. Que Deus vai nos sustentando e vai nos empurrando. Porque a gente só vai na base do empurrão mesmo. Eu estou falando aqui, mas estou falando brincando, mas essa é a verdade, né? São dias difíceis mesmo. Mas Deus, Ele nos empurra. Então vamos manter isso em nossa mente. E agora nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de oração ao Senhor. Nós vamos, pelo menos 3 momentos de oração, nós vamos fazer aqui agora.
O primeiro vai ser, a gente vai orar pelo Brasil, né? Por essa situação, nós vamos continuar insistindo nisso, né? Como igreja reunida, a orar por essa situação. Orar pelo Brasil, pelas nossas autoridades, pelos médicos, por aquelas pessoas que estão na linha de frente, né? Orar pelas pessoas que estão enfrentando essa doença de frente também, que estão passando por isso. Então, nós vamos fazer um clamor agora nesse sentido. Nesse primeiro momento, nós vamos orar por esses motivos. Depois, nós vamos ter um momento de oração de gratidão a Deus. E, por fim, nós vamos ter um momento de oração por motivos de oração. Né? Algum motivo específico que você tenha, a gente vai compartilhar e vamos ter esse período de oração. Nós vamos fazer 3 períodos de oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E diante de Deus, nós que confiamos em Jesus somos justos. E nós temos que confiar nisso. E temos que confiar na resposta de Deus também. Né? Deus responde a oração. Então nós vamos fazer, nesse tempo nós vamos fazer isso. Nós vamos ter 3 momentos de oração. E, assim, eu vou pedir a algumas pessoas para orarem. Pelo Brasil mesmo, eu gostaria de pedir aqui o irmão Júlio que orasse por essa situação. Nós vamos orar com o irmão Júlio. Nós vamos orar com o irmão Júlio por essa situação do Brasil, né, pelas autoridades, por todos esses motivos que eu falei antes. Então, irmão Júlio, eu vou até aí também, para o pessoal escutar e te acompanhar, né, juntos, como igreja de Jesus. Se você pudesse colocar de pé, você se ponha. Se não, vamos como estamos, sentados. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite na tua presença. Colocamos diante de ti, Pai, aqueles que estão no fronte de batalha, aqueles que estão se dedicando, Senhor, nos hospitais. Somente agradecemos por aqueles que foram curados. Pai, também vai de encontro às famílias que estão enlutadas. Só o Senhor pode confortar, Pai. Sobretudo, nós clamamos, Senhor, para que haja um avivamento, Pai. Para que os corações sejam inclinados para a tua santa palavra, Pai. Para que haja arrependimento, salvação de vidas, Pai. Senhor, vai de encontro às autoridades, dá sabedoria aos governantes, meu Deus, aqueles que estão, Pai, sem saber o que fazer neste momento, mas a sabedoria que vem de Ti, Pai, ela é plena, e nós clamamos a Ti, Senhor, que nos continue capacitando. Nós te agradecemos por cada vida aqui desse ministério, pela vida do pastor Wesley, que está se dedicando aqui ao ministério, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e realizado nessa cidade, Pai. Que o Senhor possa continuar levantando obreiros, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, para que possam fazer a diferença nesta terra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar com a irmã Marilene agora, por motivos de gratidão. Se você tem algum motivo de gratidão e quer compartilhar agora, vai ser a hora. Estamos aqui para ouvir. Vamos orar juntos. Por nós que estamos aqui, se nós estamos aqui nessa noite, porque nós estamos sendo alcançados com a graça e a misericórdia do Senhor. E o Senhor tem guardado nossas vidas e nossas famílias. Amém. Então, esse é o motivo da gente estar agradecendo a Deus. Amém, E pedir que Ele continue com a sua graça sendo manifestada em nossas vidas. Amém, Deus. Bendito Deus e maravilhoso Pai. Oh, Deus. Deus que é santo, que é justo, que Grande é é o fiel. Senhor. O Senhor que é o Pai que nos ama. Amém, Jesus. Com amor eterno, com amor Aleluia. profundo. Nós somos gratos ao Senhor, meu Pai, por nesse momento estarmos aqui reunidos como igreja, Oh, Deus. Senhor. Obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos guardado, nos livrado deste mal. Amém.
por estar guardando, Pai, as nossas famílias, nos protegendo. Nós somos agradecidos por essa graça, por essa misericórdia, Deus. Que mesmo nós sermos falhos, pecadores, mesmo nós sermos muitas vezes negligentes, Pai, mesmo assim o Senhor nos ama e nos guarda e nos protege. Amém, Jesus. Por isso que nós te louvamos por isso nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, pela providência do Senhor em nossas vidas. Amém, Deus. Por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado em Grande é o nossas vidas, Senhor. ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela direção que o Teu Espírito Santo nos dá. Amém, Deus. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Receba, Senhor, a nossa gratidão nesta noite. Sim, meu Deus. Ó Deus, que tudo que nós podemos fazer é te agradecer, é te louvar, porque o Senhor já é dono de tudo. O Senhor em si, ó Deus, é todo o poder e toda a sabedoria. Aleluia. Só nos resta te agradecer como filhos que somos. Obrigado, É a oração Deus. que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém tem um motivo de oração para a gente orar juntos? Maria Cláudia, você tem algum motivo para a gente estar orando com você? Amém. Amém. Anjo Frio, que está também acometido de Covid. Isabela. Mais alguém tem motivo de oração? Ô, pastor, Oi. vamos orar pela saúde do seu Jufredo, né? Isso aí. A gente vai orar Saúde por do seu ele. Jufredo, E vamos também orar, né, para que haja um avivamento espiritual, né, no nosso meio, para que, Amém. né, a gente possa ser mais usado por Deus. Amém. E orar pelas famílias da igreja, né, e pelo o tropeiro que vai ser feito, né, em Coisa profissões, boa. para que Deus esteja, né, conduzindo tudo da maneira dele. Amém. Mais alguém? Deilson, Marcos. Amém, verdade. Amém. Sim. Sim. Você, Marcos. Hã? Hã? Qual o motivo, Adriano? Aurísia? É sim. Aqui a gente está sem vídeo. A gente está sem vídeo. Hã? Tá passando? Mas para mim aqui não tá. Então tá bom. Marcos, você tem algum motivo que você quer? O mesmo dele? E aí, Júlio? Tem algum motivo que você gostaria de compartilhar? Amém. 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 Verdade. Márcia? Amém.
Glória a Deus. Sim. Como é que é o nome? Giliardi. 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 Graças, tem algum motivo que você queira compartilhar? Amém. Sim. Uhum. Sim. 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 Importante a gente fazer isso, né? Sim. Verdade. Uhum. Uhum. É importante a gente se lembrar desses irmãos que não fazem parte, né, virtualmente. Sim, é verdade. Amém. Sim, é verdade. Vamos nos lembrar disso. Amém. Amém. Vamos orar então. Vamos ter esse tempo de oração. Então nós vamos fazer assim. Maldeci vai por aqueles motivos que ela se lembrar, não é? E a gente vai orar juntamente com ela. E eu também vou orar pelos motivos que eu me lembrar. Porque Deus tem misericórdia da nossa mente, viu? Eu vou te falar um negócio. Ai, Jesus. Mas vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Tem misericórdia, vamos pôr diante de Deus. Tem também aqui, agora que eu anotei aqui, ontem passou uma mulher, ela é de outra igreja e ela pediu oração, chama Salete. Ela pediu oração pela vida dela, pela vida do companheiro dela, que chama Maicon, também da sogra dela, que chama Vilma. Então, vamos também nos lembrar desse nome, tem enfrentado problemas de família e solicitou ajuda, né, em oração. Então, nós vamos fazer esse tempo de oração agora, em nome de Jesus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Criador do céu e da Bendito é o terra. Senhor, Deus. Nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, Meu para Deus. Te louvar, para bendizer o Teu santo Amém, nome, Jesus. para declarar que só o Senhor é Deus. Aleluia. Estamos aqui também para ouvir a Tua Ó palavra, Senhor, e Deus, fala agradecer, Pai, conosco. pelas nossas vidas aqui, ó Amém. Pai, pelas Obrigado, nossas Deus. famílias, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, Obrigado, por tudo que o Deus. Senhor ainda há de fazer por nós, ó Pai. Amém, Jesus. Pai Santo, perdoa as nossas falhas. Agora, Pai, neste momento, queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor, ó Pai, essas vidas, ó Ó Pai, que Deus. estão, ó Deus, pedindo oração em favor das suas vidas. Ó Pai. Quero colocar a vida de Aurísia, minha irmã, Sim, meu pede Deus. oração, ó Deus, pela família, pela Abençoa, saúde, Senhor. que o Senhor esteja Haja com graça, abençoando, misericórdia, meu visitando, ó Deus. Pai, contemplando a fé de cada um, ó Amém, Deus. Jesus. Pai, queremos colocar também diante do Senhor, Pai, a vida do seu Jufredo, Sim, meu que Deus. está lá, ó Pai, Sei internado, com ele, mas que Deus. o Senhor esteja Ó ali, ó Pai, Pai, visitando traz a mente ele, dele. A tua levando a palavra foi cura pregada na vida tantas dele, ó vezes, ó Pai. Deus, no seu coração. Ó Senhor Deus, também queremos colocar, ó Pai, a vida da irmã Maria Marinho. Sim, meu Ó Deus, Deus. que Abençoa, ela não Pai. está podendo Consola vir ao aquele coração, templo, meu Deus. mas que o Espírito Santo do Em Senhor nome de esteja Jesus. visitando a tua Nesse filha, momento, visita, consolando o Senhor. coração dela neste momento difícil, Verdade, onde ela Deus. perdeu o seu neto. Mas que o Senhor esteja ali, ó Pai, consolando, Sim, Deus. confortando, meu Deus, visitando toda a família da irmã Maria Marinho, Sim, meu Senhor. Pai. Coloco também, ó Pai, aquela senhora, ó Pai, tua filha que passou, pediu oração, ó Ó Deus, Pai. abençoa, A Senhor, Salete, ela Salete, pediu Deus. oração pela vida dela, Michael, pela Deus, vida seu do seu companheiro, companheiro. Deus. Que o Senhor Abençoe, esteja Pai, ali, ó Vilma, Pai, Deus. visitando. Sua Que o Senhor sogra. esteja ali, ó Abençoa aquela Pai, família, Deus. suprindo as Em necessidades, nome ó de Pai. Jesus. Eu não sei o que se passa, mas o Senhor É conhece a verdade, vida dela. Deus. Que o Senhor esteja ali, ó Pai, suprindo, ó Pai, aquilo que ela mais necessita, que ela Sim, está meu Deus. tanto necessitando, ó Tem Pai. misericórdia, Deus. Posso ser, ó Pai, na área da saúde, ninguém Sim, meu sabe. Deus. Mas aonde for, ó Pai, que o Grata Senhor a Deus esteja ali, pela ó vida, Pai, Senhor. visitando e respondendo, ó Pai, as orações Sim, que Deus. nós estamos fazendo aqui, segundo a tua vontade, ó Amém, Pai. Jesus. Pai, muito obrigado. Continue conosco, nos abençoando e fala conosco, Pai, através da tua santa Sim, palavra. Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Ó Deus, amém, Jesus. Na tua presença ainda, Pai, queremos colocar diante do Senhor, Deus, a vida do irmão da Márcia Gilearte, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa visitá-lo nesse momento, que o Senhor possa trazer a cura, Deus, para aquela vida, a cura necessária. Deus, que o Senhor possa visitar aquele coração, que o Senhor possa, ó Deus, trazer, Pai, consolo do Senhor, conforto e confiança do Senhor. Abençoa, Pai, a família da Márcia, seu esposo, Marcos. Ó Deus, abençoa toda a família Adeilson, Marilene, ó Deus, seus familiares, que o Senhor possa continuar sustentando eles, que o Senhor possa estar mostrando a eles, ó Deus, a cada dia mais a certeza de que o Deus que eles servem é um Deus que sustenta, é um Deus que cuida, é um Deus que ama. Por isso nós te pedimos, ó Deus, por ele, te pedimos também, Pai, pelas pessoas, ó Deus, que ainda estão perdidas, Senhor, por esse mundo, perdidas, distantes do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor possa, ó Deus, alcançar aquelas vidas também. Que o Senhor possa trazer transformação, Deus, renovo, mudança de vida, Senhor. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas conforme o teu querer. Usa a vida da tua igreja, Senhor. Não a segunda igreja batista, mas a igreja de Jesus, que nós fazemos parte, ó Deus, o corpo de Cristo. Usa-nos, todos nós, na medida da tua vontade, de acordo com a tua vontade, na medida das necessidades, que o Senhor use-nos para alcançar vidas, Deus, para o teu reino, para a tua glória, para a família que o Senhor está formando. Te pedimos, ó Deus, pela Isabela. Ó Pai, que o Senhor preserve a vida daquela jovem, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, sustentando. Que o Senhor ajude a vencer, ó Deus, esse vírus, ó Deus. Não só ela, mas tantas outras pessoas que estão enfrentando isso agora. Que o Senhor possa abençoá-los.
que o Senhor possa livrá-los desse mal, Deus. Nós te pedimos por tua misericórdia, Senhor, sobre essas vidas. Nós te pedimos o teu auxílio, Deus. Te pedimos pela família da igreja, Deus, por cada membro dessa igreja, os seus familiares. Nos abençoe, nos mantenha firmes, nos sustente, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as atividades que a gente está planejando, ó Deus, para fazer. Pai, que o Senhor nos dê a tua direção, o Senhor nos dê a tua sabedoria, para que a gente possa fazer, ó Deus, não só por nós, para a nossa alegria, mas para a glória do teu nome, para que teu nome, ó Deus, seja proclamado através do que vamos fazer. Que as pessoas vejam isso em nossa vida, nos ajude, Senhor, a testemunhar do Senhor em todo o tempo, porque há muitas pessoas que precisam de Ti, e que o Senhor nos ajude para isso. Visita cada membro da nossa igreja, com o Teu consolo, com a Tua força, com o refrigério do Senhor. As irmãs e irmãos que não têm acesso a nosso via WhatsApp, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-las, mantê-las firmes nesse tempo mau, que o Senhor possa nos dar sensibilidade, percepção, para que a gente se lembre e ligue para essas pessoas, para os nossos irmãos, para que a gente possa, então, para que o Senhor, através de nós, possa consolar, confortar, fortalecer, porque é assim que o Senhor faz. O Senhor age através de vidas para alcançar vidas. Por isso nós te pedimos, que o Senhor age através de nós, que o Senhor nos dê essa direção e nos fortaleça, não nos deixe desanimar, não nos deixe deixar a peteca cair, Senhor. Nos mantenha firmes, caminhando com o Senhor a cada dia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para a cruz de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor tem feito maravilhas em nossa vida. E por isso nós te agradecemos por tudo, por este tempo também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Som, teste. Som, esse aqui tá bom. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. Todos nós fazemos planos. O tempo todo planejamos. Mas nem sempre, ou eu posso dizer que nós não temos certeza se vai dar certo aquilo que a gente planeja. A gente não sabe se a gente vai ter sucesso naquilo, mas a gente planeja. Nesse ano é o ano de eleições, né, municipais, então os políticos eles planejam como vai ser o mandato deles, o que eles vão fazer, né, durante aquele mandato. Isso vem acontecendo, né, de tempo em tempo. Nós enfrentamos um momento difícil, né, com esse Covid, mas até antes disso, a gente já via como que estava o governo com corrupção, sociedade com corrupção. A gente vê, antes do Covid, as escolas sem merenda, escolas sem condições de um ensino digno para as crianças. Antes do Covid, a gente via o mundo tentando soluções para resolver os problemas, mas essas soluções nunca aconteciam. Os planos eram feitos, mas
eles nunca aconteciam. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então Deus, Ele planeja, Ele tem um plano para fazer com que as coisas deem certo. E os planos de Deus não podem ser frustrados, eles não falham. Então Deus, na sua sabedoria, Ele arrumou um jeito de solucionar o problema da humanidade. E o problema da humanidade, e a solução para o problema da humanidade é a igreja. É a igreja. Na carta aos Efésios, ela é uma carta que mostra para nós a característica da igreja. Mostra para nós o caráter da igreja. Mostra para nós o que Deus planejou a mostrar ao revelar que Ele havia planejado a igreja. E nós vamos meditar nessa carta durante algumas quintas-feiras. Vamos pensar sobre essa maravilha que Deus criou, que é a igreja. E nós vamos, eu peço que abram suas Bíblias em Efésios. Efésios, capítulo 1. A mensagem de hoje vai nos levar a maravilhar, juntamente com o apóstolo Paulo, sobre essa glória que Deus criou, que é a igreja. O apóstolo Paulo, ele começa escrevendo, celebrando essa maravilha que é a igreja. E nós vamos ler o texto de Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 4. E é uma carta, obrigada, e é uma carta que traz muitos elementos importantes para nós, como igreja, para entendermos o que é igreja. E se tivesse que definir um tema específico, os estudiosos vão dizer que é difícil, porque ela trata de muitas coisas, mas talvez a coisa que seja enfática é o caráter da igreja, é a igreja. Então, o tema que eu pensei para essa mensagem, para a mensagem de Efésios, seria Deus e a igreja de Jesus, compreendendo os valores dos grandes alvos de Deus para a igreja. Então nós vamos compreendendo e valorizando os grandes alvos de Deus para a igreja. Quando a gente compreende isso, a gente deve passar a valorizar os alvos que Deus tem para a igreja. E nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14. Do versículo 1 ao versículo 2, Paulo está saudando a igreja. Então eu vou pular esses dois versículos para a gente começar a partir do versículo 3. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento.
ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herdeiros, feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Pai eterno, pedimos que o teu Santo Espírito ilumine nossa mente mais uma vez, para que a gente venha entender, ó Deus, a tua palavra. O Senhor fala ao nosso coração, Senhor, conforme o teu querer. Nos dê discernimento, nos dê a tua graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quais são os alvos que Deus estabeleceu para a igreja? A primeira coisa é desfrutar dos benefícios espirituais e trazer louvor e glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer, no versículo 3, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa a introduzir a revelação que ele vai dizer no versículo 8, que ele vai dizer no versículo 9, a revelação desse mistério que é a igreja. E aqui ele começa a falar no versículo 3 que a igreja ela tem bênçãos espirituais. E aí a gente pode pensar de forma aleatória, bênçãos espirituais, pode ser isso, aquilo, outro, e começar a nomear. Mas Paulo ele começa a introduzir para nós quais são essas bênçãos espirituais. E no decorrer dos versículos ele vai nos falando para a igreja, quais são as bênçãos espirituais que Deus então concedeu à igreja nas regiões celestiais. Talvez a primeira coisa para nós pensarmos aqui é que o que é essas regiões celestiais, onde as bênçãos de Deus estão atuando sobre a igreja? Na palavra de Deus a gente tem 3 indicações de céu. A gente tem o céu da natureza, a gente tem o céu da graça, que não é essa graça que congrega com nós, mas que vai ser dela também, né? Nós temos o céu da glória. O céu da natureza é o céu azul que a gente conhece. O céu da graça é a salvação que a gente recebe de Deus e que a gente começa a desfrutar, que é a vida eterna. E a gente começa a desfrutar aqui e vai em diante. O céu da glória, ele então é o estado final das pessoas que são então redimidas, das pessoas que fazem parte da igreja. Só que Paulo não está falando de nenhum desses céus aqui. Paulo está dizendo regiões celestiais e ele só diz aqui nessa carta. Em nenhum outro lugar, em outra carta, ele menciona sobre as regiões celestiais. Mas aqui ele fala 5 vezes. E Paulo está querendo trazer para nós que essas regiões celestiais, elas são, então, o mundo invisível da realidade espiritual. Essas regiões celestiais, a gente pode olhar, se você tiver com sua Bíblia aberta, você pode olhar no capítulo 3, do versículo 10, vai dizer assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. No versículo 12 do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Então, as regiões celestiais é onde está todo o principado e potestade, é onde eles operam. E essa é uma realidade invisível. Paulo vai mencionar de novo as regiões celestiais no versículo 20, desse mesmo capítulo que a gente leu, o capítulo 1. E ele vai dizer assim: Ele, Jesus, Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. A segunda indicação que Paulo dá para nós o que é regiões celestiais. E no capítulo 2, no versículo 6, ele vai falar de novo. E juntamente com ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo. E com ele, Jesus, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, é onde Cristo está reinando de forma suprema, também essas regiões celestiais. Então, Paulo está dizendo assim, que essas bênçãos espirituais vocês estão recebendo das regiões celestiais. É lá que essas bênçãos atuam na vida de vocês. E aí ele começa a dizer, então, quais são essas bênçãos espirituais? E a primeira bênção espiritual que ele vai dizer é: Deus nos escolheu nele. A primeira bênção espiritual da igreja é que antes da fundação do mundo, Deus, ao olhar para o homem, para o ser humano que ele ia criar, homem e mulher, Deus então viu, bem, eles vão pecar, mas eu quero amar eles, e eu vou criá-los. E ao criá-los, eu vou criar como restaurá-los. E ao fazer isso, eu serei engrandecido. E então Deus planejou a igreja. Mas a igreja não é como nós estamos aqui reunidos num templo. A igreja não é paredes. Nós chamamos igreja hoje de paredes porque nós chamamos, né? Com o tempo nós chamamos. Mas a igreja não é paredes, a igreja é pessoas. E Deus, então, forma a igreja. E depois, em um outro momento, nessa mesma carta, Paulo vai chamar de família de Deus. Então, é a família de Deus, é a igreja. É as pessoas que Deus, então, está formando. Então, Paulo está dizendo assim, que ele escolheu vocês. E o interessante é que Deus escolheu para alguma coisa. Tem um propósito nisso. A bênção de ser escolhido, como o apóstolo Paulo está falando aqui, por Deus, de fazer parte da família de Deus, é que você foi escolhido para alguma coisa. E o texto vai dizer, você foi escolhido para ser santo e irrepreensível diante dele. Santidade. Deus escolheu a igreja formar um povo, para que tenha um povo santo, um povo separado daquilo que não agrada a Deus, um povo que não faz o que Deus considera injusto, mas que faz o que Deus considera justo. Então, quando Deus faz isso, Ele está nos abençoando. A escolha é essa, sermos abençoados. Agora nós o ser humano deixa de ser ímpio, afastado de Deus, deixa de ser culpado diante de Deus, para ser santo e irrepreensível diante dele. E é para isso que Deus, então, forma a igreja. Ele começa a formar a igreja, ele está formando a igreja. E aqui o escolher de Deus, ele está na voz média, no verbo grego. Isso significa o quê? Que é uma ação que é feita e uma ação que é sofrida. Ou seja, Deus escolhe a sua igreja, formar a sua igreja. Mas aqueles que fazem parte da igreja, eles precisam responder a isso. É uma ação que é recebida, e aí a gente leu aqui o texto falando, lá para o versículo 12, 13 e 14, 13 e 14. Então Deus nos escolhe, mas nós precisamos reagir a isso. Por isso que o verbo aqui está na voz média.
que dá essa indicação. Essa é a primeira bênção de Deus. A segunda bênção de Deus é que o texto vai dizer assim, que Ele nos predestinou. Em amor nos predestinou, e de novo vem o propósito, para. Tem um propósito. Deus não nos predestinou no sentido de nos dar um destino, a partir do momento que Ele começa a formar a família, então Ele dá um destino para essa família. E qual que é o destino? A adoção. Ele nos predestinou para sermos adotados, para sermos agora filhos, para que como filhos, como adotados, nós tenhamos os mesmos privilégios do filho legítimo. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra que Paulo usa para adoção tem a ver com alguém que é adotado e que passa a ter os mesmos privilégios do filho legítimo. E quem é o filho legítimo de Deus? Jesus Cristo. Ele é o filho legítimo. Mas nós agora passamos a ter privilégios. Por isso que nós lemos aqui que a palavra de Deus vai dizer: Ele vos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Isso significa que nós estamos ligados a Jesus, a igreja está ligada a Jesus. E quando Jesus está assentado, reinando, nós começamos a desfrutar dessa grandeza, desse poder de Jesus. A igreja começa a desfrutar, por isso que Jesus vai dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja ela passa a ser revestida desse poder de Jesus. Isso significa que a gente não tem que temer nada. A gente não tem que temer nada, porque nós temos o privilégio de sermos considerados filhos legítimos de Deus, ainda que somos adotados, mas Deus nos considera como legítimos. Então essa é uma bênção, ser adotados, e é Deus que faz isso. E há 3 verdades importantes diante disso, para a gente aceitar, a ser aceita por nós e lembrada por nós. Porque quando Deus diz que Ele nos escolheu, há um ensino, e nós temos isso até na nossa declaração de fé, não é? Que é a parte da doutrina da eleição. Ou seja, quando Deus diz que nos escolheu, existe essa doutrina da eleição. E a gente precisa ter isso em nossa mente, de que essa eleição de Deus, ela é uma revelação de Deus, não uma especulação humana. Deus, de fato, escolheu a igreja. Deus, de fato, chama pessoas. E Deus está continuando chamando pessoas. Ele não parou de fazer isso. As pessoas continuam sendo acrescentadas à igreja de Deus. A igreja de Deus, como vai dizer 2 Coríntios 5,17, é a nova criação. É uma nova humanidade. Então, as pessoas agora estão sendo transformadas aos poucos. Por isso que a solução vem de Deus. Deus é o único que pode solucionar os problemas que nós vemos por aí. Só Ele pode fazer isso. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai entender que, de fato, essa é um ensino bíblico. Porque em Êxodo 19, versículos 4 a 6, Deus vai dizer que Ele escolhe a nação de Israel para ser povo dele. E nós precisamos pensar nisso. Ele vai dizer assim, versículo 4: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, olha a resposta, tem que ter resposta. Vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus falando. Precisa ter uma resposta, mas é Ele que escolhe o povo de Israel para ser o povo dele, especial. Deus está querendo fazer um povo especial. Essa é a mensagem do Evangelho. Pessoas para serem especiais para Deus. Como nós lemos aqui em Isaías 42 hoje.
né? Para que Deus se agrade delas. Deus está querendo fazer isso com todos nós. Ele quer se agradar de nós. E aí, quando a gente olha lá em 1 Pedro 2,9, nós vamos ver que no Novo Testamento também mostra essa mesma ideia, que Deus está formando um povo santo, um povo especial. Deus está chamando pessoas. É iniciativa de Deus. O verbo está na voz ativa, iniciativa de Deus. Ele que foi até nós. João vai dizer, ele nos amou primeiro. Nós não amávamos Deus, nós nem queríamos saber de Deus, mas ele que veio ao nosso encontro, ele que vem à nossa direção, e Deus está fazendo isso. Quando pensamos em sermos escolhidos de Deus, que Deus nos escolhe, como Paulo disse aqui em Efésios, nós temos que pensar que essa escolha de Deus, de nós fazermos parte da família de Deus, é um incentivo para nós. É um incentivo para nós sermos santos. É um incentivo à nossa santidade. Não desculpa para pecar. Porque Deus me escolheu, então eu vou viver da maneira que eu quero. Meu compromisso com a lei do Senhor é quando eu puder. Vai ser quando eu quiser. Não. Porque quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe para alguma coisa. E como nós já vimos, Ele nos escolhe para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos pessoas ligadas a Ele, com relacionamento com Ele, e em quem não há culpa. Não seremos culpados por isso, porque Deus está fazendo. É a obra dEle em nossa vida. Ele está trabalhando em nós. Quando nós somos escolhidos por Deus, esse fato de sermos escolhidos e fazer parte do povo de Deus, ela também deve nos estimular à humildade, e não motivo de orgulho. E não pensar que é porque eu faço parte do povo de Deus que o outro se lasque. Ou eu não vou olhar para a necessidade do outro. Porque é povo de Deus quem foi chamado por Deus. Não tem mérito nenhum. É Deus que ama. É Ele que vem e mostra o seu amor para conosco, para com a igreja que Ele está formando, para com o povo que Ele está formando. E quando a gente olha, é o que Ele diz lá em Deuteronômio. Deus vai dizer que a razão de Ele estar formando, pegando Israel e se tornando o povo dEle, é por causa do amor dEle. Não tem merecimento da nossa parte. É unicamente o amor de Deus. Essa é a razão de nós, então, sermos povo de Deus, de fazermos parte desse povo. É porque Deus nos amou. E aí a gente tem que pensar, diante dessa bênção espiritual inicial que Deus aqui nos fala, nós precisamos pensar no quanto nós precisamos nos manter firmes, né? Como filhos de Deus, nos manter obedientes, nos esforçar para isso, para servir ao Senhor. Como o Pai que cuida, Deus conhece as nossas necessidades. E nós, como filhos, precisamos confiar nele. Confiar no seu cuidado sobre nossa vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Quais são os alvos que Deus estabeleceu para a igreja? Segunda coisa, perdão transformador, que conduz tudo para Cristo. Paulo começa a mostrar outro grande alvo de Deus ao formar a igreja. Perdão. E o perdão é sempre de acordo com a graça de Deus. O perdão é de acordo com a graça de Deus. E quanto de perdão, então, Deus nos concede? No versículo 7, no finalzinho, vai dizer que é uma graça rica, segundo a riqueza da sua graça. E no versículo 8 vai dizer que Deus derramou abundantemente. Então, o perdão de Deus, ele é abundante para nós. Quando fazemos parte do povo de Deus, o perdão de Deus se torna abundante. Ele já perdoa para nos colocar no seu povo, para sermos acrescentados à sua família. E quando nós fazemos parte da família de Deus, o seu perdão é abundante.
Então, quando a gente falha, a gente não deve ficar cabisbaixo, a gente não deve, hoje eu pequei, hoje é dia de culto, eu nem vou. Ou, hoje eu pequei, eu não vou encontrar fulano. Hoje eu pequei. Não. A gente precisa nos colocar diante de Deus, confiando no seu perdão. Porque a sua graça é abundante. E isso não deve nos colocar para baixo. Porque nós vamos falhar muitas das vezes, vamos pecar. Mas a graça de Deus, o perdão de Deus é abundante para nós. E essa é uma bênção espiritual para a nossa vida. Saber que nós temos isso da parte de Deus. Essa riqueza em nós. E Paulo vai usar aqui a expressão redenção. Porque é por meio de Jesus que nós temos esse perdão de Deus garantido. Não é por nada que a gente venha fazer. A gente não merece o perdão de Deus. Mas Ele nos dá por causa de Jesus. Então Paulo usa aqui a expressão, nele temos a redenção. E redenção significa, é como que, essa palavra, ela é como que havia um mercado de escravos. Paulo usa essa palavra no contexto romano. E no mercado de escravos, quando você pagava a liberdade daquele escravo, então isso era resgatar, redenção. E esse escravo, então, era livre. Paulo está dizendo assim, vocês eram escravos, e agora, por causa de Jesus, vocês são livres. Por causa de Jesus, vocês agora fazem parte da igreja. Por causa de Jesus, vocês são perdoados pelos seus pecados. Não há mérito em nós, é por causa de Jesus. E esses pecados, eles são perdoados para nos livrar do julgamento que há de vir. Nós deixamos de ser condenados para sermos, então, resgatados, justificados, perdoados pelo sangue de Jesus. E isso é uma bênção espiritual para a nossa vida. Essa é uma bênção que vem direto para nós. Nós precisamos ter essa confiança. É o que vai dizer lá 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É por causa do sangue de Jesus. É por Ele que nós somos resgatados. É por Ele que nós estamos, então, livres do julgamento que há de vir. É por causa dele, por causa do sangue de Cristo derramado por nós, é que nós temos essas bênçãos espirituais da parte de Deus. E aí Paulo vem com o mistério. Porque para Paulo, isso foi revelado. Como eu disse, nós só entendemos por revelação de Deus, que Deus está formando um povo. E Paulo vai dizer que isso era um mistério, que Deus agora revelou para nós. Revelou para ele, e ele mostra à igreja essa revelação. De quê? De que Deus está fazendo uma renovação total. Deus começa a fazer uma renovação cósmica. Não é só mais da minha vida, da sua vida, do mundo, mas é do universo, de tudo em que o pecado, quando entrou no mundo, afetou. E aí ele vai dizer, no versículo 10, que em Cristo, tudo será convergido nele. A expressão que Paulo usa. Todas as coisas se convergirão a Jesus. Uma renovação cósmica que Deus está fazendo. E aí quando a gente olha para Romanos 8, no versículo 18, vai dizer algo justamente sobre isso. Romanos 8, 18, vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus está fazendo isso, uma renovação cósmica, e Ele está começando na igreja. No final, tudo estará unido a Jesus, e isso é uma bênção espiritual para nós. Isso deve alegrar o nosso coração. Os estudiosos vão dizer que, quando Paulo escreve esses versículos de 3 a 14, não tem nem ponto final, como se ele tivesse assim, maravilhado, e ele escreve sem parar todas essas bênçãos para a igreja. Isso também deve trazer ao nosso coração alegria, motivação, coragem, porque é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer nos mostrar, a maravilha de pertencermos à igreja, fazemos parte da família de Deus. Isso deve nos motivar. Isso que Deus está fazendo em nós deve então trazer para nós a tranquilidade de que, como eu disse, quando pecarmos, nós podemos então fazer a nossa confissão confiante no perdão de Deus, por causa dessas bênçãos espirituais. Por causa dessa bênção espiritual, nós podemos ter esperança de mudança total. De mudança total. O Rio Todos os Santos não vai ser mais daquele jeito. Vai ser um rio diferente. Um rio novo, renovado. Além do que a gente pensa. Porque Deus vai fazer a renovação total de tudo. E isso, saber disso, deve produzir em nós perseverança, para aguardar até que isso aconteça. A fome que está na África vai acabar. Deus vai trazer renovação total, vai mudar. E isso deve produzir em nós perseverança. Uma perseverança que não é simplesmente ficar olhando. Não, a perseverança é que, enquanto a gente aguarda, tem essa esperança, a gente faz o que está ao nosso alcance, para contribuir, para amenizar as coisas, para amenizar o impacto do pecado na vida das pessoas, para ser instrumento de Deus na vida do outro. A gente tem essa perseverança de Deus para fazer isso. Quais são os alvos que Deus estabeleceu para a igreja? Ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que ele constituiu herdeiros, selados pelo Espírito Santo. Essa é outra bênção espiritual que nós temos. Fomos constituídos herdeiros, herdeiros para engrandecer a glória e a graça de Deus. Versículo 12 vai dizer, a fim de sermos para louvor da sua glória. E no final do versículo 14 vai dizer, em louvor da sua glória. Nós somos feitos herdeiros, versículo 11. E aqui Paulo traz para nós 3 grandes verdades sobre o ser povo de Deus. A primeira é que o povo de Deus é propriedade de Deus. E aí Paulo usa então, para mostrar essa propriedade de Deus, ele usa algumas expressões que nos traz esse significado de propriedade. A primeira é herança. Herança é dar ou receber uma herança. A palavra quer dizer isso, dar ou receber uma herança. Paulo está dizendo que fomos feitos herança de Deus, versículo 11. Ele vai dizer que eles foram feitos. E aí no versículo 13 ele vai dizer, nele também vocês, ou seja, os gentios, nós, que não somos judeus, fomos feitos. A igreja de Jesus foi feita herança de Deus. Agora, que tipo de herança que Paulo se refere? É uma herança que nós vamos receber? Ou uma herança de Deus, nós sermos a herança de Deus? Uma herança para Ele mesmo, né? Quando a gente olha no Antigo Testamento, que é a base do raciocínio de Paulo, Paulo vai nos mostrar lá em Deuteronômio, capítulo 32.
Deuteronômio, capítulo 32. Ele vai dizer assim, o texto, 32, versículo 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Paulo tem um pensamento judeu, ele está usando então todo esse pano de fundo, esse contexto. No Salmo 33, também vai dizer algo parecido. 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, tendo isso como um pano de fundo, a gente vai perceber que Paulo está indicando para nós que aqueles que estão em Cristo, sejam judeus ou gentios, eles passam a ser a herança de Deus. Olha que bênção sermos considerados herança de Deus. Algo que no tempo do Antigo Testamento era Israel que era. Mas agora a igreja, ela passa a ser herança de Deus. E Paulo vai usar outro termo, possessão, que é utilizado também na versão grega do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio 7, 6 e no capítulo 14, versículo 2. Isso mostra para nós uma descrição de Israel como posse de Deus, como propriedade de Deus. E Paulo está dizendo isso. Então, Paulo está mostrando para nós que a igreja ela é herança de Deus, ela é propriedade de Deus. E no Novo Testamento segue essa mesma ideia. A gente pode olhar isso em Atos capítulo 20, versículo 28, e também em Tito, que eu vou abrir aqui, no capítulo 2, versículo 14. Tito diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo exclusivamente seu, propriedade. Então, nós somos propriedade de Deus, a igreja é propriedade de Deus. E a segunda grande verdade é que a igreja, ele é povo de Deus pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. E aí nós podemos ver no próprio texto que a gente leu aqui, no versículo 5 de Efésios 1, vai dizer que, segundo o propósito da sua vontade, no final do versículo 5. No versículo 9 ele vai dizer, segundo o seu propósito, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito. E no versículo 11, ele vai dizer, predestinado segundo o propósito, conforme o conselho da sua vontade. Foi por vontade de Deus que a igreja existe. É por vontade de Deus que a igreja está sendo formada. É pela vontade de Deus que nós somos povo de Deus. E isso é bênção para nós. Isso é uma bênção espiritual. Isso não significa que nós estamos inativos a isso, porque é a vontade de Deus. Mas como eu disse, como o versículo 13 vai dizer, há uma resposta. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo. Então é necessário uma resposta nossa. Deus coloca isso diante de nós, que nós somos abençoados por Jesus. E aí, ele então nos mostra que através da atividade do Espírito Santo em nós, ele traz 3 designações para o Espírito Santo, para mostrar essa atividade de Deus em nós. E a primeira que ele fala é promessa. O Espírito Santo dá promessa. Isso porque foi os profetas que prometeram que isso aconteceria.
Um dos exemplos, Ezequiel 36, 27 e Joel 2, 28, em que Deus disse que enviaria o Espírito da promessa. E Paulo está dizendo isso. Paulo vai dizer que também que o Espírito Santo é um selo da parte de Deus para a igreja. E o selo é aquilo que marcava gado ou marcava escravos, mas para mostrar que era propriedade, que havia alguém que era proprietário. E Paulo está usando para mostrar para nós que assim a igreja pertence ao Senhor. E aí eu quero ler o texto, para a gente finalizar, está finalizando o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, que vai dizer assim, versículos 21 e 22. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, 2 Coríntios, errei a referência aqui, 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Essa é outra designação que Paulo dá para o Espírito Santo, como selo. E depois ele é a garantia e o penhor. E essa expressão de penhor significa sempre uma primeira prestação de algo que você vai possuir. Quando você possui algo, é como hoje, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, tem casos que você nem precisa dar a primeira prestação, você já leva o produto, né? Mas a ideia é essa, é de, deu a primeira prestação, o produto é seu. E quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor em nós, é porque Deus já nos comprou. Ele é a garantia de que nós, então, seremos herança de Deus. Mas isso é só uma fração pequena. É só a primeira prestação. E aí você imagina como será quando a gente tiver a plenitude, quando a gente tiver com o Senhor Jesus na plenitude da presença de Deus. Que bênção que será para a nossa vida. O povo de Deus, ele existe por causa de Deus. E ele existe para a glória de Deus. O povo de Deus existe para a glória de Deus. Para através da vida deste povo, a glória de Deus, a presença de Deus seja percebida pelas pessoas. E a graça de Deus seja percebida, aquilo que Deus faz em nossa vida. Então o testemunho é importante por isso. Porque as pessoas vão ver Deus em nós e Deus através de nós. E o povo de Deus tem isso como missão, não é? Tem isso como uma realidade para a sua vida, de demonstrar a glória e a graça de Deus através de si. Isso é uma das ideias que Paulo nos leva a olhar para a glória de Deus. Um povo que existe para a glória de Deus. E ele usa duas vezes, para o louvor da sua glória, para o louvor da tua graça. É isso que Deus faz. Essa é a vontade de Deus, era a vontade de Deus para Israel. Israel não entendeu. Essa é a vontade de Deus hoje para a igreja. E pela glória, pela graça de Deus nós entendemos. E isso nos dá então coragem para pregar o Evangelho. Saber que as pessoas podem ouvir e crer. Elas podem ouvir e crer. Então a gente pode falar desse Evangelho da salvação. E isso deve trazer em nós também confiança de saber que é o Evangelho da salvação. Quem salva é Deus, não somos nós. Nós somos anunciadores, somos cooperadores, somos embaixadores, mas não somos salvadores. A nossa missão é outra. Salvar é com Jesus. Salvar é com Deus e a sua graça. Então que a gente possa ter isso em nossa mente.
Nós somos igreja de Jesus. Deus planejou isso. E nós hoje experimentamos de bênçãos espirituais para isso. Deus quer então alcançar pessoas através de nós, através da tua igreja. Deus proveu a solução. E nós somos a solução. Nós, como Segunda Igreja Batista, mas também a igreja de Jesus que está espalhada nessa cidade. É a igreja de Jesus. Que Deus nos dê essa capacidade, essa condição, esse encorajamento para que a gente, então, possa levar pessoas, através da nossa vida como igreja, a abraçar a fé em Jesus, para que elas também encontrem a solução que Deus deixou disponível. A gente pode chegar agora para a pessoa e falar: Deus tem um plano para você. O plano de Deus para você é que você faça parte da família dele. Então vem, abraça Jesus, vem caminhar conosco. Essa é a solução de Deus. Uma transformação completa das nossas vidas. Vamos orar? Pai eterno, Deus querido, grande é o Senhor, bendito é o Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra ela é maravilhosa. Louvamos o teu nome porque a tua palavra nos revela os mistérios do Senhor, nos revela aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós louvamos o teu nome porque nós temos a tua palavra disponível para nós. Nós podemos acessá-la quando quisermos. Nós estamos num país que não sofre perseguição religiosa. E por isso nós louvamos o teu nome, porque nós temos esse privilégio. Engrandecemos ao Senhor por isso. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz. Obrigado que o Senhor recebeu o nosso culto. Trata o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo cada dia mais. Traz o renovo do Senhor em nós. Nós precisamos de Ti a cada dia mais. Obrigado, Deus, por tudo. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Domingo, reunião administrativa, tá, irmãos? Às 10 da manhã. Será importante que vocês estejam aqui. As reuniões é sempre importante que todos estejam aqui. Domingo, 10 da manhã. No dia 2, eu não falei isso semana passada, eu esqueci de falar no domingo, né? Mas no dia 2 nós vamos retornar com a EBD. Tá? No mesmo horário, pela manhã. Retornar com a EBD pela manhã. Então, Marilene, nós vamos ter a EBD por enquanto até o dia 2, tá? Que a gente estava fazendo 6 e pouco. Não, nós vamos deixar para a gente já voltar no dia 2 de agosto. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, estamos despedidos. Em nome de Jesus.